Filipenses capítulo 3. Quando ele falou em Filipenses de manhã, que eu ouvi assim, eu falei, ai, bateu na trave. Filipenses capítulo 3. Vamos ler o verso 13 e 14. Filipenses 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é interessante que o apóstolo, no verso 15, ele coloca essa atitude dele como modelo para nós. Verso 15 ele fala, pelo que todos quantos já somos perfeitos, ou maduros, sintamos isto mesmo. Então Paulo coloca o exemplo do seu coração e diz que nós devemos seguir tal exemplo. Paulo enfatiza, irmãos, a necessidade de progresso na vida cristã. Ele compara a vida cristã, como em outras passagens, com o atleta em uma corrida. Podemos pensar em uma maratona, também em aquelas corridas com barreiras, ou até as corridas de revezamento. Tudo isso pode simbolizar a nossa vida. O fato é que a nossa vida nessa terra é uma corrida. Muitas vezes nossa versão traduz carreira, e quando ela fala carreira, não está falando em carreira profissional, ela está falando na corrida. Nossa vida cristã é uma corrida, cuja largada foi no dia do nosso novo nascimento, e a chegada será o dia em que nós virmos o Senhor face a face. O apóstolo aconselha para nós diversas estratégias que devemos cumprir na nossa vida, cumprir tanto em 2023 como em 2024 e todos os anos que nós vivermos. Primeiro, nessa questão da corrida cristã, nós temos companheiros nela, nós não corremos sozinhos. O verso 13 diz, irmãos, graças a Deus temos irmãos, não só irmãos de sangue, mas irmãos em Cristo. Estamos na mesma corrida. A gente pode lembrar a corrida do revezamento, que passa o bastão de um para o outro, e a gente lembra das gerações das igrejas que passam um para o outro a sua fé. E a nossa corrida, a corrida comum, todos correm, para disputar quem chega em primeiro, mas a nossa corrida cristã, nós podemos dizer que nós corremos e os nossos irmãos correm junto conosco. Não são nossos adversários, são nossos irmãos. Então, não estamos sozinhos nessa corrida. Que nós possamos sentir isso e valorizar essa equipe da corrida cristã. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente determina correr de manhã ou fazer uma caminhada, normalmente a gente vê se a gente consegue alguém para nos acompanhar. O ser humano ele se estimula muito por alguém estar com ele. Graças a Deus nós temos vários irmãos que têm corrido a mesma corrida que nós. Nós somos uma igreja e estamos correndo a nossa carreira cristã. Mas Paulo também nos ensina que nós temos que ser responsáveis e nos autoavaliar nessa corrida. Veja o que ele diz no verso 13. Irmãos, quanto a mim, quer dizer, com relação a mim, quanto a minha pessoa, então nós temos que ser responsáveis, que nós temos a nossa parte.
que nós temos as nossas atitudes e decisões a tomar. Cada um de nós é um membro da Igreja de Cristo. Quanto a você, como é que está a sua situação? Você pode dizer, quanto a mim, o que você diria da sua vida com Deus, da sua vida espiritual? Nós temos que ser responsáveis para nos preparar para essa corrida, para nos aquecer, para termos o que fazer o que nos cabe fazer, e temos que avaliar a nossa própria vida e não ficar avaliando a vida do corredor ao seu lado. O próprio Senhor, o apóstolo Paulo, ele fala, que a gente não deve ficar julgando o servo alheio, mas a gente deve avaliar. Quanto a mim, Paulo diz, com respeito a mim, eu vou dizer para vocês, e com relação a você, com relação a mim, como estamos nessa corrida? Nós vemos também o apóstolo Paulo dizendo que nós temos que entender que ainda estamos correndo. Olha o verso 12. Não que já tenha alcançado ou que seja... verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. É uma frase interessante para um homem que diversas passagens fala sobre a segurança da salvação. Ele diz claramente que aquele que é salvo de verdade, ele permanecerá salvo. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui, ele sabia que ele era salvo, mas ele está dizendo que ele não podia ficar presumindo a sua salvação final sem que a sua vida correspondesse à vida de um salvo. A corrida não acabou, nós ainda estamos correndo. Ele diz, não que eu haja alcançado, eu ainda não alcancei. Verso 12 ele fala isso, olha, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. E no verso 13 ele repete a mesma coisa. Irmãos, ainda estamos correndo. Não pensemos que já ganhamos a corrida, enquanto a corrida não acabar. Sim, a salvação é eterna, mas a salvação é para aqueles que perseveram. Aquele que não perseverar não ganhará a salvação. É o que diz a Bíblia. O Senhor diz isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Paulo, só no final da sua vida, alguns meses antes da sua morte, que ele declarou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A gente não pode dizer agora, na metade da nossa existência, se é que estamos na metade, pode ser que a gente venha comparecer diante do Senhor a qualquer momento, mas pensando assim, que ainda tem muita coisa para acontecer, a gente não pode dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós só podemos falar isso na conclusão da nossa vida terrena. Paulo tinha servido o Senhor por volta de 30 e poucos anos, e quando ele está para ser julgado, condenado e decapitado, então ele diz, acabei a carreira. Que carreira é essa? Corrida. Acabei a corrida. Combati o bom combate. Lutei. Pela graça de Deus venci. A corrida para mim acabou, já estou chegando, falta pouco para chegar na faixa final e eu sei que pela graça de Deus eu chegarei. Acabei a corrida. E aí ele fala o mais importante da vida humana. Guardei a fé. Isso é o mais importante, porque guardar a fé é sinônimo de salvação. Perder a fé é sinônimo de condenação. Guardei a fé. Meus irmãos, aconteça o que acontecer no nosso futuro, uma coisa não pode acontecer: perdermos a fé.
Nunca permita que o diabo arranque a fé que você tem. Se for uma fé verdadeira, ele não vai arrancar. Mas haverá crises. Se for uma fé artificial, uma fé não genuína, você vai perdê-la um dia, infelizmente. Então, que você realmente se apegue ao Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, guarde a fé. Ainda estamos correndo. Deus nos garantiu a chegada lá, mas não significa que nós podemos descansar. Bom, eu já vou receber o troféu logo lá na frente, então eu posso parar aqui. Vocês se lembram muito bem da fábula da lebre e da tartaruga? A lebre, muito mais veloz que a tartaruga, confiante, já dando a vitória como certa, cochilou no meio da pista e a tartaruga lentamente venceu a corrida. Não podemos cochilar, não podemos nos dar por satisfeitos e dizer, não, salvação já está garantida. Está garantida para quem é realmente regenerado, para quem é realmente santo, para quem realmente anda com Deus. Então, não julguemos que já alcançamos, mas estamos correndo pela graça de Deus. Uma outra coisa nessa corrida que o apóstolo nos ensina é que nós temos que ter foco. É uma frase bem conhecida hoje em dia, né? Temos que ter foco. Olha no verso 12. Perdão, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Olha o foco aí. Uma coisa faço. Paulo fazia muitas coisas, né? Mas ele diz, não, uma coisa eu faço. Uma coisa. E eu lembro de Marta e Maria, quando o Senhor Jesus estava se alimentando na casa delas, e Marta, né, ficou agoniada, queria preparar as coisas o melhor possível, e Maria estava aos pés de Jesus, e Marta veio reclamar com Jesus que Maria estava lá aos pés dele, não estava ajudando na cozinha, e o Senhor falou, Marta, Marta, estás cansada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Palavra do apóstolo. Uma coisa faço. Jesus diz, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Uma coisa só é necessária para nós, irmãos. Chegar lá. No final. Por isso precisamos de concentração total. Foco. O que o diabo quer é tirar o foco da sua vida. E nós não podemos permitir isso. Paulo fala em 1 Coríntios 9, 26, comparando também a vida cristã com uma luta, ele fala, e também com a corrida, pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Veja, a corrida, ela é sempre delimitada por uma pista. Ó, tem que correr por aqui, não adianta correr para lá, nem correr para lá, nem se desviar da pista, tem que ser aqui. Ele fala, eu não corro como para lá, para cá, não corro para qualquer lugar. Eu estou correndo no caminho do Senhor. E ele diz mais, assim combato, e aqui ele está falando de luta, não como batendo no ar. Quer dizer, o lutador, na hora de dar os seus socos, ele tem que ter o alvo específico no corpo do seu adversário. Não adianta ele ficar socando o ar. Então Paulo fala que a gente tem que ter foco. A nossa vida com Deus deve ser sempre a prioridade. A prioridade. Nossa vida de oração, nossa vida de meditação na palavra, nossa vida de comunhão com Deus. Nós lemos João 15, quando Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Primeira coisa, é tão importante, que é como se a gente não fizesse outra coisa.
uma coisa faço. Uma coisa. Foco. Lembremos da concentração total dos corredores, antes da largada, depois da largada, concentração total na pista. Nós estamos correndo rumo à eternidade. Não podemos ficar olhando para qualquer lado. A Bíblia fala muito sobre essa questão de desviar para a direita ou desviar para a esquerda. E Deus diz, não faça isso, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga no centro da minha vontade. Foco. E para ter foco, a gente chega no outro ponto, que é não podemos nos distrair. Não podemos nos distrair. E agora tem uma coisa muito importante que afeta vários irmãos da nossa igreja esse ano. Afetaram vários irmãos. Muitas coisas aconteceram que nos prenderam ao passado. Olha o que o apóstolo fala no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O apóstolo está dizendo que nós precisamos limpar nossa mente do que passou. É praticamente impossível, né? Dependendo da gravidade do que aconteceu, a gente sempre vai lembrar, mas o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: nunca vamos esquecer, mas não permitamos que essas coisas prendam a nossa caminhada. Não pode nos prender. Não podemos ficar presos no passado. Lembra da vida do apóstolo Paulo? Se tem uma pessoa que poderia ficar pensando 24 horas no passado, era ele. O homem era um herege, achando que era servo de Deus. Ele mandou prender, mandou espancar, torturar e até matar vários cristãos totalmente inocentes. Depois ele conheceu o Senhor e ficou super humilhado, envergonhado de tudo que fez. E quando começou a servir o Senhor, se você ler no livro de Atos, ele apanhou o tempo todo. Ele foi preso, chicoteado, apedrejado, tomou açoites de varadas. Ele foi maltratado por onde foi. Você imagina, quando ele fala lá em Gálatas, aos Gálatas, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, ele estava falando das cicatrizes do corpo dele. Uma vez ele foi apedrejado de tal maneira que parecia que ele tinha morrido. Se tinha uma pessoa que podia ficar presa no passado, era ele. Eu fui o maior inimigo de Cristo, e depois que eu fui de Cristo, eu já sofri tudo que eu tenho direito. Ele poderia ter medo de entrar numa cidade para pregar o Evangelho, pode me acontecer de novo, mas não. Quando ele foi apedrejado tão gravemente que parecia que ele estava morto, o que aconteceu? Ele se levantou, sozinho, e voltou para a cidade. Para o mesmo lugar que tinha apedrejado ele. E agora ele fala, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, nesse ano, talvez em anos anteriores, houve conquistas, esforços, vitórias, mas não podemos nos tornar satisfeitos e achar que já fizemos demais. Já viu isso? O irmão fala, há 30 anos atrás eu fiz isso, fiz aquilo, e foram coisas boas e tal, aí a pessoa fica presa àquilo. E acha que já fez, acabou. Eu já passei dos 50, eu já passei dos 60, já acabou, já deu, já fiz muita coisa. Não podemos parar lá no passado e ficar lembrando das conquistas. Também houve tropeços, quedas, tristezas, perdas, mas não podemos desanimar. Precisamos nos recuperar. Não podemos ficar olhando para trás. Precisamos deixar para trás realizações e fracassos. Tudo tem que ficar para trás, irmão.
Lembra do que o Senhor falou sobre o arado? Ninguém lança a mão do arado e olha para trás, é digno de mim. Como vamos servir a Deus decepcionados ou orgulhosos do nosso passado? Temos que deixar o passado no passado. O passado não pode ser o nosso presente. Ah, mas é que coisas terríveis aconteceram? Sim, mas o Senhor é poderoso para que a gente consiga continuar vivendo. A mulher de Ló estava fugindo da cidade, olhou para trás, virou uma estátua de sal, olhou para o passado. Ah, a cidade de Sodoma. Olhou para o passado, querendo ficar lá. A própria corrida. Faz um teste, qualquer um de nós que corrermos, se nós olharmos para o lado um pouquinho, a gente já desequilibra. Os corredores têm que olhar para frente, só para frente, para a linha de chegada, e não podem olhar para o lado, muito menos para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha, o passado fica para trás. Ele não fica no nosso presente, a não ser que a gente fique o tempo todo remexendo. Nós passamos por isso aqui, muitos irmãos passaram por isso. Se queremos continuar nossa vida, não podemos parar no passado. Se queremos realmente continuar correndo, não podemos nos distrair de jeito nenhum. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala dessa corrida é que precisamos nos esforçar. Olha o que ele diz no verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Então tem coisas que ficaram para trás, mas tem coisas que estão diante, que precisam acontecer, que vão acontecer, e nós só vamos estar preparados para enfrentar essas coisas que vão acontecer se nós tivermos deixado atrás o que é de trás. Senão não tem jeito. Essa palavra avançando, veja, esquecemos das coisas que para trás ficam e avançando. Você não consegue avançar se você está preso no passado. Essa palavra avançando, esse verbo, no grego ele é usado, o significado dele é o seguinte: o corredor exercitando todos os seus nervos e músculos, correndo com todas as suas forças rumo ao alvo, sua mão estendida como se quisesse agarrá-lo. Já viu nas Olimpíadas aquelas corridas, quando está chegando na faixa final, cada um estica, já viu? A pessoa estica o seu peito, porque não pode esticar a mão, né? Assim, propositadamente, você não pode fazer assim para o desempate. Então a pessoa estica o peito e o rosto para chegar na frente. Paulo está falando de avançar aqui, é empregar todos os esforços pessoais para que você continue correndo com o máximo que você pode e buscando alcançar a promessa. Irmão, a vida cristã não é para quem vive de qualquer jeito. Embora a salvação seja pela graça, essa graça transforma a pessoa de tal maneira que quem é crente de verdade, pelo menos quase sempre, está buscando realmente o caminho e se esforçando. Não há vitória sem esforço. Paulo fala também, em 1 Coríntios 9, 25, todo aquele que luta de tudo se abstém. Olha aí. Não só o que luta, mas o que corre também. E qualquer um que faça qualquer esporte, de tudo se abstém. Isso é, não come muita coisa, não bebe álcool,
não usa drogas, não passa noitadas, não, por exemplo, uma hora dessa aí, os atletas, muitos não estão comemorando como outros vão comemorar. Eles precisam se abster para ser atletas aprovados, pessoas que podem competir e ganhar. A mesma coisa o cristão, ele precisa se abster. O cristão precisa se abster do pecado, de tudo aquilo que é sombra, né, de maldade. O cristão precisa se abster da embriaguez, das palavras torpes, do mundanismo. Precisa se abster, porque essas coisas atrapalham a caminhada. Lembra quando o autor de Hebreus fala em Hebreus 12, que a gente precisa correr a carreira que nos está proposta e nos livrando de todo o embaraço. Você já viu algum corredor correr de terno e sapato? Eles correm com roupas apropriadas para que essas roupas não atrapalhem eles nem em 1/1000 de segundo. Nós não podemos caminhar como o peregrino, do livro Peregrino, com um fardo nas costas. A pessoa de caminhar com aquele peso enorme, como que a gente vai caminhar? O pecado é como uma pedra de tropeço que só vive fazendo os crentes caírem na corrida. Os escândalos, as pedras de tropeço. Precisamos nos esforçar. E Paulo continua também dizendo que nós precisamos continuar, não só nos esforçar avançando, mas não é só avançar, nós precisamos continuar. Veja, depois que ele falou que ele avança para as coisas que estão diante dele, verso 14 ele fala, prossigo. Olha, eu avanço e prossigo, isso é, nós precisamos persistir até o fim, sem desistir. É muito fácil começar, irmão. Qualquer um começa um projeto. No ano novo, a gente ri uns dos outros. Eu prometo que esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia. Que nada. Prometo que esse ano eu vou começar aqueles estudos. Eu vou começar... E que nada. A gente começa. Mas daqui a um tempo a gente desiste. Já viu isso? A maioria das pessoas que resolve, não, esse ano, 2024, eu vou ler a Bíblia toda. A maioria não consegue. Os projetos que fazemos ficam por água abaixo e, na verdade, a gente desiste no meio do caminho. Mas como a pessoa vai vencer a corrida se ela não alcançar o final da corrida? O Senhor Jesus disse, eu já falei aqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que prosseguir até o final será salvo. Você pode ficar 60 anos servindo a Deus. Se no final da sua vida, não por uma razão mental qualquer, você negar a Cristo, aqueles 60 anos não adiantaram nada. Tem que ser até o fim. Custe o que custar, haja o que houver, quantos anos vivermos, quantas tragédias passarmos, precisamos prosseguir. Prosseguir. Lembra do filho pródigo? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei. Muito boa essa resolução do filho pródigo. Vou me levantar, vou até o meu pai, que está longe de onde eu estou, e vou confessar para ele o meu pecado. Bom, essa foi a resolução dele. Muitas resoluções são feitas agora. Mas e se ele não tivesse levantado? Eu me levantarei, mas e se não tivesse levantado? E se ele não tivesse realmente atravessado todo aquele difícil caminho até o seu pai? Se ele não tivesse chegado até o seu pai? Se ele não tivesse aberto a boca e dito, pai, pequei?
ele se perderia. Ele se perderia com uma resolução no coração: eu vou me levantar e vou ter com meu pai e vou dizer que eu pequei. Quanta gente está no inferno hoje que durante sua vida tiveram resoluções. Eu vou fazer, eu vou servir, eu vou seguir, mas não passou de resoluções. Precisamos continuar, irmãos. E deixa eu falar uma coisa para você: o diabo trabalha dia e noite para que você não continue. Ele é como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Todo o desejo dele é que você desista e pereça junto com ele. Então vigie. Vigie. Um pecado leva ao outro. É como uma escada, um abismo. Uma escada na descendente. É uma coisa aqui, é outra ali, é outra aqui, outra ali. Quando você vê, você está completamente desviado. Mas não, nós não podemos desviar, temos que prosseguir. E não podemos prosseguir sozinhos. Precisamos da graça de Deus. Precisamos orar, pedir ajuda, confessar nossas falhas e continuar correndo e continuar lutando e prosseguir. E para tudo isso, irmão, nós precisamos de motivação. Nós precisamos nos motivar. O que adianta correr desse jeito? O que adianta se abster dos prazeres da carne? O que adianta se abster do mundo? O que adianta servir a Deus? Alguns servos de Deus, em algumas passagens, como o Salmo 73, colocaram essa dúvida. Estou vendo lá o ímpio prosperando, se dando bem, rico, se divertindo, fazendo, acontecendo, nada acontece com ele, e eu aqui tentando servir a Deus, passando por dificuldades extremas. O que adianta isso? Ele entrou no templo e perguntou isso a Deus, e Deus mostrou para ele o fim dos ímpios, o fim desse mundo, e aí ele percebeu que valia a pena. Mas eu não quero falar para você, motivado hoje, sobre essa questão negativa, mas eu quero falar da questão positiva que o apóstolo Paulo coloca aqui, no verso 14, 4 razões para a gente prosseguir, tá? Primeiro, versículo 14, primeiro, o alvo, prossigo para o alvo. O alvo aqui é o alvo do arqueiro, por exemplo. O arqueiro que mira no alvo, ele tem um alvo. Já viu aquelas na Olimpíada também? O alvo também é a faixa final do corredor. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Onde nós vamos chegar na salvação? Aquele que chegar a prosseguir, perseverar até o fim, será salvo. Nós estamos correndo para isso, para confirmar a salvação que nos foi dada. A próxima motivação é o prêmio. Veja lá, prossigo para o alvo pelo prêmio. Lá no tempo da Bíblia, o prêmio era a coroa de louros. Agora você vê, uma coroa de louros, não dura uma semana. Era o prêmio do vencedor. Os homens ficaram mais espertos, né? Hoje o prêmio é a medalha de ouro. A medalha de ouro dura até a vida toda. E as pessoas exibem as suas medalhas nas suas casas com muito orgulho. Era uma coroa de louros, era uma medalha de ouro, mas Paulo fala de uma coroa incorruptível, que Deus vai colocar na nossa cabeça, muito mais valiosa que qualquer coisa. O que é esse prêmio? A plenitude das bênçãos e recompensas na era por vir. A soma total de bênçãos e recompensas no mundo vindouro é o prêmio. Para a gente é muito valioso. Para o mundo não significa nada. Mas para a gente é muito valioso. Nós precisamos correr pelo alvo, nós precisamos correr pelo prêmio. E também a outra motivação é a soberana vocação de Deus.
Precisamos correr pela soberana vocação de Deus. Eu não sei se você sabe, vocação também não é aquela, hoje em dia, vocação, você diz, fulano tem vocação para advogado, vocação para isso, não. Na Bíblia, a vocação é chamado. Chamado. O soberano chamado de Deus, o chamado divino. A tua motivação deve ser que você foi chamado por Deus para ser dele. Você foi chamado por Deus para ser santo. Você foi chamado para ser um corredor, para ser mais do que vencedor, para estar na glória com ele. Ele te chamou para isso. Essa é a motivação. E a última e maior motivação de todas aqui nesse verso 14. Prossigo para o alvo, primeiro alvo, segundo prêmio, terceira o chamado e quarta, Cristo. Cristo Jesus. A motivação maior é ter perfeita comunhão com Jesus para sempre. Meus amados, Cristo era para Paulo tudo. Olha, por exemplo, no verso 7, depois dele alistar um monte de virtudes que ele tinha, antes de ser cristão, no verso 7 ele fala assim, mas o que para mim era ganho, era lucro, considerei-o perda por Cristo. Por Cristo. Considerei tudo que eu achava que era vantagem, perda. 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Tudo o que Paulo tinha, ele colocou numa balança e colocou Cristo na outra e disse que Cristo valia mais do que todas as coisas que ele tinha, a tal ponto que se ele precisasse abrir mão de tudo que ele tinha e considerar tudo aquilo como, a palavra é muito ruim para você dizer em público, mas esterco lembra mais ou menos, considerar tudo aquilo para poder ter Cristo, ele assim faria. Se ele tivesse que abrir mão de tudo, ele abriria. Como ele abriu. Porque Cristo era demais para ele. Tudo que ele queria era ganhar Cristo. Olha o verso 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Verso 10, para conhecê-lo. Poxa, ele tinha visto Jesus pessoalmente, ele tinha falado, Jesus apareceu a ele pelo menos 4 vezes. E ele fala em conhecer Jesus, porque Jesus é assim, ele é imenso, ele é extraordinário, você precisa conhecer ele a eternidade inteira. E a virtude da sua ressurreição, quer dizer, o poder da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Cristo era tudo para ele, por isso ele corria, por isso ele se esforçava para estar com Cristo para sempre. Nós devemos ver essa corrida assim, olha, nós estamos correndo, no final desse corredor abençoado, não tem uma faixa não, não tem ninguém para entregar medalha não, tem o próprio Cristo para nos receber. Nós estamos correndo em direção a Cristo. Você tem que ver a vida cristã assim. Se você o ama, você quer vê-lo. Se você quiser vê-lo, tem que ser pelo caminho estreito, não um caminho largo. Ver Cristo. Cristo disse em oração, uma das suas últimas petições que ele fez, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. E o Pai vai responder ele. Um dia, todos aqueles que o Pai deu ao Filho, estarão com ele na eternidade. Todos eles. Nós estaremos lá com o Senhor, porque ele orou assim. Se você quer vencer, prepare-se. Se você quer vencer, foque. Esqueça, avance, prossiga e termine
Em nome de Jesus, termine. Não fica pelo caminho, não. Ponha toda a sua confiança em Jesus Cristo e decida obedecê-lo, custe o que custar. Confie sua vida a Ele. Vá até o fim. Mesmo que você tenha que perder tudo. Mesmo que você tenha uma vida sofrida aqui nessa terra. Mas vai até o fim. Que o teu alvo seja chegar igual o apóstolo Paulo. Se lhe for permitido, né, saber que você está no fim, porque muitas mortes são precoces, mas se lhe for permitido entender que está no fim, você poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então 2023, 2024, não muda nada, o foco é o mesmo, é Jesus, a corrida é a mesma, a chegada é a mesma, o alvo é o mesmo, é Ele. Agora, meu amado, se você não dá importância para Jesus, eu acho que Jesus, sei lá, tem tanta coisa melhor do que Ele, eu realmente não tenho interesse em vê-lo, aí fica difícil correr essa corrida. Só conseguiremos correr essa corrida e chegar no final, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, amados. Prossigamos, sigamos essa abençoada carreira, sem pestanejar, sem olhar para o lado, sem olhar para trás, sem desistir. Vamos chamar a equipe de louvor, vamos adorar o Senhor, depois vamos orar.